Físio, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é: só é possível faturar R$ 10.000 por mês na fisioterapia com este método. Nessa aula, você vai aprender uma metodologia para aplicar e faturar R$ 10.000 por mês e um passo a passo para que você aplique aí e aumente o seu faturamento. Combinado? Então, para você faturar R$ 10.000 por mês na fisioterapia, é importante que você saiba que é possível que isso aconteça fazendo atendimentos particulares, ou seja, é um profissional que não tem nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa, seja uma clínica, um hospital, uma universidade. E você deve estar se perguntando, mas por que, Karen, que só é possível faturar R$ 10.000 por mês quando não se tem um vínculo empregatício? Porque quando você possui vínculos empregatícios, tem uma carteira assinada, é o conhecido, né, fisioterapeuta do CLT. O CLT, ele é o marco legal que estabelece algumas normas regulatórias para que então você execute essa função dentro da lei, né? Começando então pela carga horária. O máximo que se pode fazer é 30 horas semanais, ou seja, trabalhando ali 6 horas por dia, né? Você faz 30 horas semanais, totalizando 120 horas no mês. E aí vem então mais uma regra, que é um piso salarial, que ele gira em torno de 2,5 a 3,5. Então, você tem que se enquadrar dentro dessas regras, dessas normas, afinal, é lei. Então, você entende como exatamente isso é o que trava o crescimento do seu negócio, é o que trava o faturamento do seu negócio. E se você quiser ainda dobrar, né, esse salário, você precisa fazer jornada dupla. E fazendo jornada dupla, você passa então a trabalhar 12 horas por dia, ou seja, né, das 8 da manhã às 8 da noite, levando você a uma exaustão física, a uma exaustão emocional, e ainda assim vai chegar no final do mês, o seu faturamento vai ser, o seu salário vai ser entre 5.000, 6.000 reais no máximo, todos os meses. Então, além de sobrecarregado, né, por um cansaço físico de tantas horas trabalhadas, o máximo que você consegue no final do mês é pagar os boletos que já estão ali prontos a vencer, os boletos básicos, né, de sobrevivência mesmo. Então, água, luz, telefone, supermercado, gasolina. Então, é exatamente isso que você consegue no final do mês, né? Além de trabalhar 240 horas. E aí, chega no final do mês, esse ciclo se repete, porque você pagou os boletos, acabou o dinheiro e agora eu preciso esperar o final do próximo mês para ter uma nova entrada de dinheiro. Trabalhando 12 horas por dia, você não tem nem energia para fazer mais absolutamente nada. Estar com os amigos, viajar, curtir a sua família. Então, olha como o atendimento particular, ele vai te dar, né, muito mais flexibilidade do que pelo CLT. Agora, quando você trabalha por conta própria, que é exatamente o fisioterapeuta autônomo, o seu salário, ele não vai ser regido pelo CLT, né, por esse sistema. Então, a gente já não tem um piso salarial enquanto fisioterapeuta. Mas também trabalhando nos atendimentos particulares, a sua hora, o seu conhecimento, o seu trabalho, ele passa a valer mais. Por quê? Quando a gente pensa em atendimentos particulares, é uma única pessoa que vai estar ali na sua frente. É exclusivo, né? Essa hora ela é exclusiva para aquele paciente. Então você vai entregar todo o seu conhecimento de forma personalizada para aquele paciente. Isso faz com que o valor da sua hora ela passe, então, a valer muito mais. Se a gente for pensar, né, no CLT, trabalhando ali a R$ 2.500, 120 horas, a gente fizer essa divisão, vai dar em torno de R$ 21 a hora trabalhada. No atendimento particular, o valor mínimo inicial é em torno de R$ 100, ou seja,
4, 5 vezes mais a sua hora passa a valer. Então, aqui sim, é possível que você, com uma metodologia, consiga chegar num faturamento de 10 mil reais, porque você não tem um piso salarial. Você não tem essas normas, você não tem essas regras vindas do CLT, né? E mais do que isso, você então consegue personalizar esse resultado, essa entrega para o seu paciente. E quanto mais valor agregado você tiver ali, né, em termos de estrutura, tecnologia, você se sentir seguro com aquilo que você faz, a sua hora ela vai passando então a valer muito mais do que R$ 100. E aí sim, então é possível escalar de R$ 2.500 de salário, de 5 mil de salário, caso você faça uma jornada dupla, para um faturamento acima de R$ 10 mil, sem se matar de trabalhar, sem estar sobrecarregado fisicamente, mentalmente, de saco cheio, né? Que só tem boletos ali para pagar. Afinal, aqui a sua hora vale muito mais. Então, além da diferença salarial, da quantidade de horas trabalhadas, existe aqui uma questão que eu considero bem importante, né? O fisioterapeuta que trabalha no atendimento particular, ele precisa sim de uma metodologia. Não é chegar e simplesmente atender um paciente, entregar resultado para esse paciente e vamos esperar o próximo chegar, de braços cruzados ou então nas horas vagas ali estudando anatomia, fisiologia, como se fosse isso que de fato fosse trazer mais pacientes, né? Então, que é exatamente o que pratica a maioria dos fisioterapeutas. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você sim se interessa em aumentar o seu faturamento e chegar a 10 mil. Então, é necessário uma metodologia para ser aplicada nos atendimentos particulares. Caso contrário, não existe, você não vai conseguir um faturamento superior a 5, 6 mil reais, certo? E quando não se aplica essa metodologia, sabe qual é o resultado? Baixa demanda de pacientes. Você olha para a sua agenda e tem mais horários vagos do que horários preenchidos. Esses dias mesmo, uma fisioterapeuta me chamou, ela falou que durante 30 dias ela fez 6 atendimentos. Então, o número é baixo mesmo de atendimentos, caso você não tenha uma metodologia. Tem fisioterapeutas que relatam que às vezes atende 2 pacientes por dia. Isso é muito pouco. E se você tem poucos pacientes na sua agenda, automaticamente o seu faturamento ele é muito baixo, né? Uma coisa ali está atrelada à outra. A não ser que você já esteja conseguindo aí cobrar pelo seu atendimento mais de R$ 1.000, né? Aí 2 pacientes já te ajudaria bastante. Então, a falta de metodologia é exatamente isso que acontece. Baixa demanda de pacientes na agenda, né? Baixo faturamento. E aí, então, o máximo que você vai conseguir é atender entre 6 e 20 atendimentos no mês. E é isso que vai te dar um faturamento ali de 2, 3, 4, 5 mil reais, né? E que muitas vezes ou empata com as suas despesas pessoais e os seus gastos ali com os atendimentos, ou muitas vezes você acaba ficando no negativo, então você compromete a saúde financeira do seu negócio. O seu negócio não cresce, pelo contrário, né? Você vai passando apuros todos os meses, se endividando todos os meses e não tem ali um fôlego para conseguir, então, investir em novas tecnologias, investir em estrutura, investir em coisas, né, fatores que de fato agreguem no seu negócio. Então, ficar no negativo só vai te deixar mais frustrante, fazendo ali os atendimentos particulares. Então, isso só acontece simplesmente por falta de um método, né? E o método nos atendimentos particulares, ele serve justamente para que você tenha uma alta rotatividade de pacientes, de novos pacientes buscando pelo seu serviço, de pacientes antigos que voltam a realizar um tratamento com você, caso precise. Isso sim é fidelizar um paciente, e são esses pacientes que vão ser propagadores do seu serviço, trazendo novos pacientes até você, né? Então, assim, um método ele serve para que você se posicione de maneira assertiva.
falando com o seu público-alvo, levando as informações que de fato fazem conexão com aquilo que ele está buscando, que faça sentido para ele. Então ele olha e fala: é exatamente esse profissional que eu quero que me ajude, é esse profissional que eu quero que cuide da minha saúde. Serve para garantir a permanência, então, desses pacientes que passaram a buscar, se interessar pelo seu serviço, mantê-los dentro do seu negócio até que eles realizem um tratamento porque escolheram você, para que esses pacientes indiquem novos pacientes e automaticamente essa engrenagem ela passa a rodar de maneira muito mais fluida, né? Sempre trazendo novos pacientes. Assim, obviamente, né, como ter novos pacientes chegando, como ter esses pacientes dentro do seu negócio, é importante que você entregue resultados satisfatórios para esses pacientes, baseado então nas necessidades daquele paciente. E é isso que um método faz, você enxergar exatamente o que o paciente busca ali. E ele não busca fazer fisioterapia, ele não busca fazer 5, 6, 10 sessões de fisioterapia para dor no joelho, dor na lombar, dor no quadril. Não é isso que o paciente busca, né? Muitas vezes ele busca ter mais qualidade de vida para brincar com o neto dele. Ele busca voltar a correr com os amigos que estava afastado em função da dor. Ele busca então poder melhorar a performance dele em alguma atividade física. Ou então apenas ter mais qualidade de vida, conseguir ali viver sem dor, né? Então, quando você, através de um método, entende essas necessidades daquele paciente em específico, exatamente essa identificação e essa satisfação que vai fazer, então, ele indicar o seu nome sempre que tiver uma oportunidade. Sempre que alguém disser ali em uma roda, nossa, preciso de um fisioterapeuta, nossa, tô com dor, ele vai recomendar o seu nome, né? Além da metodologia te dar a oportunidade de estabelecer parcerias com outros profissionais que recomendam o seu serviço, que indicam fortemente o seu trabalho. Então, é por isso que é importante ter uma metodologia. Isso vai manter a sua agenda estável e assim você vai faturar acima de 10 mil reais todos os meses, né? Através dos atendimentos particulares. Agora, o fato de você não ter uma metodologia vai te manter nesses resultados insatisfatórios que você apresenta hoje. Assim como no caso de uma aluna lá de Brasília, né? Ela tinha um estúdio de pilates e ela trabalhava das 7 da manhã às 21 horas, ou seja, era um ritmo extremamente puxado. Mais de 10 horas de trabalho por dia, né? Às vezes ela fazia 14 horas de trabalho por dia. Uma rotina extremamente puxada, ela vivia exausta. Sem contar que não tinha tempo para cuidar da saúde dela, se alimentava super mal, porque sempre estava com pressa, então acabava comendo entre um paciente e outro e faturava em média R$ 40 a hora ali no Pilates, né? Então, quando ela começou a olhar para as necessidades de alguns pacientes que se queixavam ali durante o Pilates, que estavam com dor na lombar, dor no joelho, antes ela indicava esses pacientes para outros profissionais tratarem, né? E quando ela começou a enxergar as necessidades desse paciente que estava ali dentro do negócio dela, então ela foi buscar recursos para que ela pudesse atender esses pacientes. Então a hora dela passou de R$ 40 por atendimento ali no Pilates para 180 nos atendimentos particulares. Então, no Pilates, ela precisaria fazer praticamente 4 horas e meia de trabalho, enquanto ela faz hoje um atendimento particular, né? Então, ela começou a enxergar as oportunidades dentro de um negócio que ela já fazia. Ela começou, então, a encontrar essa maneira, através dessa metodologia, de um jeito de fazer a hora dela valer mais. Mas então, antes, né? O que acontecia? Além de estar exausta, ela tinha um faturamento muito baixo. E antes dessa metodologia, como que ela fazia? Ela se sentia insegura para indicar, né, o próprio trabalho, o trabalho dela mesmo como fisioterapeuta para esses pacientes de dor.
ela se sentia insegura, ela não sabia direcionar esses pacientes. Ela muitas vezes atendia um paciente, atendia 1 hora, esse paciente, um dia, e esse paciente não voltava, mesmo que ela recomendasse outras sessões, ela não conseguia dar direcionamento, ela não tinha um norte, o conhecimento de como fazer, então, para esses pacientes chegarem até o negócio dela, executarem um tratamento necessário para aquele caso, e então, aí sim, ficar satisfeito com o resultado e propagar o trabalho dela. Então, foi isso que a metodologia permitiu ela ter essa segurança, esse direcionamento e esse conhecimento, esse posicionamento, né, de maneira assertiva, dando as orientações necessárias. E aí sim, ela começou então a abrir cada vez mais espaço na agenda do Pilates para ir fazendo essa transição e fazendo a captação de novos pacientes, de pacientes de fora, né? Inclusive, tem um aluno também lá de Goiás. Olha só o que aconteceu no caso dele, né? Ele não tinha uma metodologia e aí ele decidiu, então, contratar uma agência de marketing. Por quê? Ele olhava para a agenda dele, muitos horários vagos. Olhava para o faturamento dele, faturava em torno de R$ 5.000. E ele pensava, por que não chega pacientes novos aqui? Tá me faltando marketing. Foi lá e contratou uma agência, da qual, então, ele investia R$ 1.500 todos os meses e a agência postava para ele todos os dias aquelas produções, né, no Canva, aquelas artes prontas, assim, falando, então, como funcionava o trabalho dele. Ele trabalhava, né, com magnoterapia, com terapias manuais, fazia atendimento de criança, né, atendimento na fisioterapia pediátrica. Então, cada dia postava ali uma coisa. Ele gastou em torno de R$ 9.000, porque ele fez esse investimento durante 6 meses. No final do 6º mês, daí ele falou, parou para analisar, ele falou, mas eu não estou conseguindo ver retorno nisso tudo. E eu não recebi nunca, né, um único paciente, nenhum desses meses que eu estou fazendo, investindo, dedicando tempo a estruturar ali um conteúdo para mandar para a agência e ainda assim eu não tive nem um paciente novo. Aí ele me procurou, né, para que a gente então estruturasse o negócio dele. E eu tô te contando isso, na verdade, porque não é um único pilar, que seria o marketing, por exemplo, aplicado de maneira isolada, que vai fazer o seu negócio bombar. Não é só você ter esse conhecimento técnico e entregar muito resultado para o seu paciente que vai fazer novos pacientes chegarem e aumentar a demanda de pacientes, né? Eu mesma teve uma época que eu decidi abrir uma sala na clínica, dentro da clínica de uma amiga. E lá eu pagava exatamente R$ 600 por aquela sala que tinha 9 metros quadrados, né? Então eu tinha uma agenda aberta 100% para os atendimentos particulares. Só que aí tinha um problema. Eu tinha a estrutura, então eu tinha a sala. Eu pagava um aluguel baixo, em torno de R$ 600. Eu tinha uma agenda 100% aberta a fazer atendimentos particulares. Só que os pacientes não chegavam. Eu atendia 2, eu atendia 3, eu atendia às vezes nenhum paciente no dia. Com o valor que eu faturava, até dava ali, na verdade, para equilibrar um pouco a saúde financeira do meu negócio, porque o meu custo naquela época de vida e o meu custo dentro ali da clínica era muito baixo. Porém, era muito frustrante olhar para minha agenda e ver que eu tinha muitos horários vagos, mesmo tendo muita capacidade técnica. E eu pensava, meu Deus, né? Como é que faz esse negócio crescer? Foi aí então que eu decidi buscar outras alternativas, investir em muito curso, em muito conhecimento, em outras áreas, aplicar dentro do meu negócio, fazer realmente, né, montar essa metodologia que eu vou passar para você. Então,
não é a estrutura, não é o marketing, não é o conhecimento técnico, não é o seu posicionamento seguro, aplicado de maneiras isoladas, assim como no caso do aluno de Goiás, que foi lá, aplicou metodologia, aplicou somente o marketing, não teve resultado. Eu, que tinha conhecimento técnico, que tinha uma estrutura, tinha um custo baixo e não tinha pacientes. Então, olha como é muito frustrante realmente, né? Você ter aí investido muito em conhecimento técnico, ter feito milhares de cursos, né? Desde RPG, Pilates, osteopatia, quiropraxia, terapias manuais, seja qual for a sua área. Você fez muitos investimentos e ainda assim continua com a agenda vazia. Agora eu vou te passar, né? O como você vai conseguir faturar 10 mil reais através desse método, desse passo a passo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas antes, eu vou te passar os pilares e como cada um vai poder ser aplicado na prática, né? Então, se a gente for pensar, para ter captação de pacientes, então eu preciso de novos pacientes chegando, eu vou precisar, então, melhorar a minha divulgação, a minha autopromoção, a promoção do meu serviço através do marketing. E marketing não se trata somente das redes sociais, mas sim de tudo aquilo, né, que você usa para promover o seu serviço. Participação de eventos, participação em congressos, parceria com outros profissionais, divulgação nas redes sociais, né? Então, tudo que se trata de mostrar o seu trabalho para outras pessoas que ainda não conhecem o seu serviço ou que já conhecem, porque daí você fortalece a sua marca, é um mecanismo utilizado através do marketing que faz com que novos pacientes cheguem até o seu negócio. Então, marketing é um pilar. Segundo, você precisa fazer o seu paciente escolher você enquanto profissional quando ele olha para o mercado e vê, né, que o Joãozinho, a Maria, a Aninha tá fazendo ali marketing. Então ele tem que olhar para aquelas possibilidades e escolher você enquanto profissional. E aí sim entra o segundo pilar, que é o posicionamento, que deve ser feito de maneira estratégica, desde o primeiro contato, seja nas redes sociais, através de um atendimento do WhatsApp. É como você passa, transmite a segurança e a credibilidade sobre o seu trabalho. É como você dá a clareza que ele precisa sobre o caso dele. Então é isso que faz o paciente escolher você enquanto profissional. 3. Atendimento é um outro pilar. Ele é o ponto-chave, inclusive quando o paciente buscou você para fazer essa primeira consulta, né? E ele está ali já dentro da sua sala. Esse acolhimento é você, inclusive durante o atendimento, saber ser ouvinte, a arte da escutatória. E quando você consegue parar e só prestar atenção naquilo que o paciente está falando e pegar a essência daquilo, você consegue dar uma devolutiva para esse paciente de maneira assertiva, entregando então a solução que ele precisa, baseado nas necessidades dele. E aí sim, através do quarto pilar, né, que você vai simplesmente aplicar aplicar tudo isso ali, as suas ferramentas de trabalho para dar resultado para o seu paciente, mas é através do quarto pilar, que é vendas, que ao final dessa primeira consulta, desse primeiro contato, você vai elaborar um plano de tratamento que é exclusivo para aquele paciente, o ideal para o caso dele, e então vai aplicar a metodologia de vendas, que é a forma de pagamento, que é os valores do plano de tratamento, que é montar esse planejamento e dar essas orientações finais de maneira exclusiva para aquele paciente. E aí sim, então, fazer com que esse paciente entenda, né, que todo esse passo a passo foi o suficiente para ele ter o resultado que ele queria. E isso faz, então, ele indicar para novos pacientes, né? Então, todo esse conhecimento somado e aplicado de maneira constante é o que vai fazer você faturar 10 mil reais nos atendimentos particulares.
Então, agora eu quero que você anote o passo a passo, que você coloque em prática de maneira constante, para que você aumente a chegada de novos pacientes no seu negócio, para que você, então, fature o marco dos 10 mil reais. Primeiro, você vai definir um tema, então, para falar durante 30 dias nas redes sociais. Então, através do marketing, nós vamos usar as redes sociais para fazer a captação desses pacientes, né? Então, você define um público do qual você vai falar e um tema para falar. Por exemplo, eu vou falar com os pacientes que sofrem com hérnia discal. E aí eu vou então elaborar temas para falar todos os dias, seja nos stores, seja colocando no feed. E tem muito conteúdo quando a gente pega um tema específico. Nesse caso, por exemplo, você pode falar quais são as dúvidas que um paciente tem sobre a hérnia discal. O que ele sente, ou seja, quais são os sintomas que esse paciente tem quando tem ali uma hérnia discal. Ou então, outra possibilidade, né? Qual o tratamento para esses pacientes? Tem tratamento ou é só tratamento cirúrgico? Na fisioterapia, qual seria a sua abordagem? Então, tudo que se trata desse tema, pensando no que o paciente, né, tem de dúvidas. É só tratamento cirúrgico ou tem tratamento da fisioterapia? Como é feita a sessão? Então, exatamente isso que você vai levar durante 30 dias nas redes sociais. Foca em um tema. 2. Você vai estar lá presente falando sobre este assunto, mas também você vai mostrar um pouco dos bastidores, né? Como que funciona um atendimento? Como que funciona, então, as suas orientações? Como você pensa? Vai levar tudo isso ali nas redes sociais, né? Então, primeiro montou um script sobre um tema específico, depois você vai nas redes sociais e vai levar todas essas informações. 3. Quando o paciente entrar em contato com você, ou quando você trouxer este paciente para dentro do seu consultório, mas mesmo falando ali, né, no WhatsApp, mesmo contato telefônico ou dentro do consultório, você vai estabelecer um posicionamento que transmita segurança. E o que é isso? Você vai então falar de maneira calma, você vai explicar, ou seja, antecipar algumas dúvidas do paciente. Então, se o paciente fala assim, eu tenho uma hérnia discal, como funciona o tratamento? Você vai antes antecipar e perguntar para esse paciente, né? Me conta um pouco da sua história, fazendo com que esse paciente, então, mostre quais são as necessidades dele. E aí sim, o paciente vai responder para você, olha, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo dormir direito, eu ando arrastando a perna, eu dou 2 passos e preciso sentar. E aí sim, você vai levar essas informações através do seu posicionamento de maneira calma, de maneira segura, mantendo um tom de voz firme, seja por mensagem ou o paciente estiver na sua frente. Se ele estiver na sua frente, melhor ainda, porque daí você mantém um contato visual. Então, são esses fatores que fazem um paciente se sentir seguro e escolher você enquanto profissional, né? Quando o paciente estiver ali, nós vamos então para o quarto passo, que é baseado no atendimento. Enquanto o paciente está contando a história dele, né, ali dentro do seu consultório, nesse caso, você vai parar tudo o que você está fazendo. E ao invés, então, de ficar digitando enquanto o paciente fala e você está lá, não, você vai parar, prestar atenção, manter contato visual com esse paciente, que é o pilar anterior, né, que é o posicionamento. Vai manter o contato visual e aí você vai aplicar o quarto passo, que é sobre o atendimento, a arte da escutatória. Você não vai fazer nada a não ser prestar atenção nesse paciente. Isso mostra que você está interessado na história daquele paciente, em ajudar aquele paciente. E é uma coisa extremamente simples, só que quase ninguém faz. E quando você não faz isso, o paciente fala, nem tá prestando atenção no que eu tô falando. Então, para tudo e aplica essa parte do atendimento, que é a arte da escutatória. E pegue ali o essencial do que o paciente, então, tá te trazendo de informação.
Aí você vai lá, faz a sessão, né? E vai chegar a hora de você chegar no quinto passo, que é a fase final ali. Depois que você já avaliou esse paciente, já atendeu, anotou na ficha, o paciente já fez ali alguma sessão, já fez um tratamento com você, e você então vai reservar os 10 minutos finais para aplicar o nosso quinto passo. Aqui no quinto passo, você vai incluir as orientações finais, tudo aquilo que pode potencializar o resultado dele, caso ele faça, né, por exemplo, algum exercício em casa, passe por algum outro profissional, diminua, então, algum tipo de consumo de alimento, vai passar essas orientações finais, e é nesse momento que você vai aplicar vendas. O que é aplicar vendas? Quantas sessões são necessárias para esse paciente? Vamos supor que sejam necessárias 4 sessões. Então, eu vou apresentar esse plano de tratamento para ele. Vou falar, Ana, eu fiz a sua avaliação de acordo com a sua história. Vai ser necessário que a gente faça um tratamento de 4 sessões. Isso vai te custar 400, 600, 800 reais. E esse valor você pode dividir. Aí você já vai ter, né, uma forma de pagamento pré-estabelecida. Esse pagamento você pode fazer em 2 vezes no cartão de crédito, em 3 vezes no cartão de crédito, ou eu posso te dar 10% de desconto caso você prefira pagar no Pix. Então, aqui nós vamos aplicar esse elemento das vendas, né? Montando então um planejamento para o meu paciente. Então, olha como, né, você definir um tema para falar, estar presente nas redes sociais, os novos pacientes começam a chegar, você se posiciona de maneira segura. Durante o atendimento, você pratica a arte da escutatória e ao final, você faz a venda de um plano de tratamento, que é que faz essa engrenagem funcionar bem. Caso contrário, caso você não tenha, né, a chegada de novos pacientes, um bom posicionamento, um bom atendimento e um plano realmente estratégico para vendas, o seu negócio não vai crescer, não. Então, agora que você já tem esses 5 passos, você está pronto para aplicar e montar então esse planejamento para que você faça isso de maneira constante. É a constância disso que vai fazer você ter resultados. Se você fizer um dia, não vai ser o suficiente. Se você fizer uma semana, não vai ser o suficiente. É importante que você aplique isso de maneira constante, para que você eleve cada vez mais o número de pacientes e fature 10 mil reais. Então, eu vou recapitular aqui com você quais são os pilares e como você pode aplicar. Então, quais são os pilares? O marketing para captação de novos pacientes, o posicionamento, seja nas redes sociais, seja no contato via WhatsApp ou até mesmo quando o paciente já está dentro do consultório, que você vai fazer de maneira segura, falando com uma voz firme, falando com uma voz calma, mantendo contato visual caso a pessoa esteja na sua frente. Terceiro, durante o atendimento, quando o paciente já está dentro do seu consultório, você não vai digitar absolutamente nada, a não ser praticar a arte da escutatória, dando para esse paciente essa percepção, né, do seu interesse sobre o caso dele. Vai fazer então com que esse paciente vai no final, né, você vai então aplicar a parte de vendas, que é o que vai manter ali então a saúde do seu negócio, o paciente satisfeito, o seu faturamento mais alto. Então, trouxe para vocês aqui esses 4 pilares. Como então você vai aplicar esses 4 pilares? Primeiro, definindo um tema e fazendo levantamento de tudo, todas as dúvidas, as dores desses pacientes, e eu trouxe para você aqui um exemplo sobre a hérnia discal. Depois, você vai levar este conteúdo durante 30 dias, seja nos stores, seja no feed, falando, então, tudo isso que você fez de levantamento, primeiramente. Então, esteja presente nas redes sociais, falando sobre esse tema. Terceiro, se posicione nas redes sociais, no WhatsApp ou ao vivo, de maneira segura, calma, com a voz firme. E se o paciente estiver na sua frente, de maneira segura, mantendo o contato visual. Quarto, durante o atendimento, quando o paciente está ali, a hora que você vai fazer a avaliação, colher os dados desse paciente, você não vai fazer absolutamente nada, a não ser
a arte da escutatória. Ouvir o seu paciente mantendo o contato visual, dando esta percepção, então, de interesse em ajudá-lo. E quinto, vai elaborar um plano de tratamento exclusivo para esse paciente. Bem exclusivo, né? Então, a cada paciente, um paciente é 4 sessões, um paciente é 6 sessões, outro paciente é 8 sessões. Então, não existe um protocolo. Existe um planejamento exclusivo. Isso faz parte, então, do nosso último passo para que você possa aplicar. Aí sim, o faturamento de 10 mil reais, através dos atendimentos particulares, vem. Então, não é cruzar os braços, não é só entregar resultado para o seu paciente, combinado? Agora eu quero que você comente aqui embaixo qual a sua maior dúvida para poder aplicar esses passos e aí sim você faturar 10 mil reais por mês. Me conta aqui.